Bom dia, turma. Vamos lá? Mais uma aula, mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre os acessórios do Windows. Se você está assistindo o vídeo, você já deve ter assistido também a apresentação em PowerPoint, que tem lá a explicação, né, sobre o que são acessórios e etc e tal. Ok? Aqui eu vou dar continuidade lá à explicação, lá todo a continuidade da aula, tá? Falando dos acessórios. No PowerPoint eu expliquei, na apresentação de PowerPoint eu expliquei para vocês o que são os acessórios do Windows, qual é a finalidade deles, como que eu abro a pasta de acessórios e etc. Então agora aqui a gente vai começar a conhecer de fato os acessórios, tá bom? Eu estou usando o Windows 10, o Windows 1.0, então tem diferença para quem está usando o Windows 7 e eu vou explicando a diferença, tá bom? Entre uma janela e outra, eu vou especificando o que tem diferente no 1.0 e a diferença entre o 7 e 1.0, tá bom? Depois a gente pode até conversar um pouco mais na nossa aula online, a gente pode até conversar um pouco mais sobre essa diferença, tá bom? Vamos lá. Então vem aqui, ó, no Windows 7 eu vou clicar no menu iniciar. O menu iniciar do 1.0 é diferente. Menu iniciar, todos os programas. Aqui eu não preciso clicar em todos os programas, que ele abre direto um menu aqui para mim. Acessórios. Ó, tá disponível sempre em ordem alfabética. Lá no menu iniciar do Windows 7 também vai estar disponível em ordem alfabética, tá bom? As pastinhas amarelas, elas estão disponíveis em ordem alfabética. Eu vou clicar na pastinha amarela e ela vai abrir para mim, mostrando todos os acessórios que tem disponíveis para mim, tá bom? Porém, o Windows 1.0, ele tem a calculadora, ela tá à parte, ela tá fora daqui. Ela não tá dentro dessa pasta de acessórios. E a gente vai começar pela calculadora. Então, vou digitar aqui calculadora. Eu posso fazer isso no 7 também, digitar lá na barrinha de pesquisa o programa que eu quero e abrir pela barrinha de busca, pela barrinha de pesquisa, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui a calculadora, chamada calculadora padrão, ó. Essa aqui é a chamada padrão. A aparência dela é um pouco mesmo diferente da aparência da calculadora do Windows 7. Lembrando que no Windows 7, a calculadora, esse botão aqui de maximizar, ele está indisponível, tá? Ele não está ativo. Eu não consigo maximizar a calculadora no Windows 7, mas aqui no 1.0 eu consigo, ó, maximizei, restaurei. Então, eu tenho o botão aqui de minimizar, maximizar, fechar, que são os botões padrões de todas as janelas do Windows, tá? Eu tenho aqui o nome do meu aplicativo, do programa que eu estou utilizando, né? Que é a calculadora. E aqui eu tenho o menu de navegação, ok? E aqui é a chamada calculadora padrão, tipo padrão. Então, vamos lá. A calculadora, eu posso usá-la de duas formas. Eu posso usar a minha calculadora clicando nos números, ó. 78 mais 95. Oh, não entrou 95, né? Deixa eu apagar aqui. 95, ó. Igual. Tô clicando com o mouse, tá bom? Agora eu vou colocar o cursor do meu mouse aqui de lado e vou usar o teclado. Vou usar o teclado numérico, aquela parte que a maioria das teclas são números. Então, vou lá. Vou usar 56 menos 38. O Enter vai ser o meu igual, tá? Apertei o Enter, olha lá. A calculadora retornou para mim o resultado. Então, eu posso usar tanto com o mouse, tanto com o teclado numérico, ok? Não faz diferença. Ah, como é que eu decido? É de acordo com o que fica mais confortável para você. Você decide como que você vai usar, tá bom? Tem gente que gosta de usar o teclado, tem gente que gosta de usar mais o mouse. Você decide. Agora eu vou mostrar aqui para você
eu tenho aqui o histórico e eu tenho também a memória. O histórico ele vai mostrar todos os cálculos que ela já fez, tá? A memória, se eu quiser memorizar alguma coisa, eu ativo a memória. Eu não vou fazer nada disso agora não, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de calculadora que existem. No Windows 7, tá? Eu tenho a padrão, tenho a científica, tenho o programador, tenho um cálculo de data e tenho a calculadora estatística. Ela foi banida, ela não está aqui no Windows 10, tá? Porém, no Windows 10 eu tenho, além do cálculo de data, padrão e etc e tal, eu tenho essas outras aqui, ó. Tenho esses conversores de unidade, ó. Moeda, volume, comprimento, peso e massa, temperatura, energia, área, velocidade, tempo, potência. Vamos lá? Dados, pressão e ângulo. Nossa, tem bastante coisa, né? Esse botão aqui sobre vai falar sobre o programa, tá? Que é a calculadora, pertence à Microsoft. Isso aqui é a marca registrada da Microsoft, todos os direitos reservados e etc e tal. Se você quiser enviar um feedback, quiser fazer algum comentário ou simplesmente avisar que seu aplicativo está com algum defeito, você pode enviar um feedback através daquele botãozinho ali, feedback, enviar feedback. Eu vou vou navegar só entre essas aqui, ó. Vou colocar a calculadora científica para você ver como que muda, tá? Muda a aparência dela. Calculadora de programador também muda, ok? E a cálculo de data, olha lá, a calculadora ela também muda. A gente não vai fazer nenhum cálculo agora, é só uma apresentação mesmo de como que é a nossa calculadora, para você saber, você ter ciência que se você estiver fazendo um trabalho, estiver fazendo um estudo, aí de repente você precisa abrir uma calculadora, você não precisa pegar o celular, você pode usar a calculadora diretamente no Windows, tá bom? Então vamos lá, vou fechar a calculadora, vou abrir a próxima aplicação do Windows. Essa a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nela. Venho de novo aqui no botão iniciar, lá no Windows 7, botão iniciar todos os programas, acessórios. Olha aqui a pasta de acessórios. E agora eu vou vir no bloco de notas. Vou clicar aqui, bloco de notas. O nome dele já diz, ele é um bloquinho de anotações. O bloco de notas, ele serve para anotar, para ele fazer pequenas anotações. Ele não, se você perceber aqui, ó, o bloco de notas ele não tem muitas opções. Por exemplo, se você quiser digitar um currículo no bloco de notas, é impossível, o currículo não vai ficar legal, tá? Eu não tenho muitas opções no bloco de notas. Ele é mesmo para pequenas anotações. Se eu quiser anotar alguma coisa aqui para não esquecer, algum texto, alguma coisa para eu não esquecer, eu posso deixar no bloco de notas. Agora, o bloco de notas ele é muito utilizado na área de programação de software. Por quê? Os programadores eles digitam os códigos no bloco de nota, depois copiam do bloco de notas para jogarem numa aplicação chamada compilador, que é onde se rodam os códigos de programação, tá? Então, na área de programação, o bloco de notas ele tem essa utilidade. Uma utilidade muito interessante também do bloco de notas, vou colocar aqui para vocês, vou abrir aqui uma página da web, opa, essa aqui não, deixa eu abrir aqui, uma página qualquer da web, deixa eu colocar aqui, texto, Clarice Lispector, fazendo aqui um texto de Clarice Lispector. Então, vou abrir uma página qualquer da web. Momentinho. Um texto. Quero pegar um texto, tá?
Só para vocês entenderem o que eu posso fazer também com bloco de notas. É algo legal. Você pode usar aí para você também. Isso aqui é um texto da web. O texto na web, ele vai ter já a configuração padrão. Eu posso clicar aqui no texto, copiar. Eu vou copiar só um pedaço, tá? Vou copiar tudo não. Esse texto aqui, ele tem uma configuração. Ele tem um tipo de fonte, uma cor de fonte, um tamanho, etc e tal. Eu posso vir aqui, copiar esse texto. Se eu quero lançar esse texto em algum outro lugar, e eu quero que essa formatação fique limpa, do zero, se eu jogo essa formatação direto, por exemplo, no Word, às vezes fica um pouco complicado para eu poder alterar. Eu posso vir e jogar ele num bloco de notas primeiro, tá? O que o bloco de notas vai fazer? Deixa eu minimizar aqui a tela de trás. O bloco de notas, deixa eu aumentar. O bloco de notas, ó, você percebe que mudou totalmente a aparência do texto que estava lá na internet. Quando ele veio para o bloco de notas, ele veio totalmente diferente. O bloco de notas limpou toda aquela formatação que estava na web e colocou aqui uma formatação totalmente zerada, né? Não tem nada aqui, tem só o texto para você jogar em qualquer outra aplicação, por exemplo, no Word, e começar a formatar o texto do zero. Você pode fazer isso no bloco de notas também. É uma das utilidades do bloco de notas, tá bom? Além de ser usado na área de programação, você pode fazer isso também. Você pode limpar os textos que você for copiar trechos de textos da web e você, em algumas situações, quando você joga para o Word, fica um pouco difícil de você editar, você pode limpar ele aqui, diretamente no bloco de notas, ok? Eu tenho aqui, ó, o botão arquivo, deixa eu clicar aqui fora. Eu tenho um botão arquivo, aqui no bloco de notas, ó. Novo arquivo, quando eu quero abrir um do zero, nova janela, vou abrir uma janela à parte. Abrir, quando eu quero abrir um documento já existente do bloco de notas. Salvar, salvar como, configuração da página, imprimir e sair. Sair é a mesma coisa que fechar, tá? Editar, eu tenho aqui o desfazer, buscar, localizar, ir para, selecionar tudo. Posso colocar data e hora na minha anotação. Eu tenho aqui algumas informações sobre algumas opções de formatação, tá? Que é quebra de linha e fonte. O que é quebra de linha? O que você percebeu aqui, ó? Que, ó, quando eu começo aqui, ó, o bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, blá, 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 blá. Tá vendo que é, ó, muito extenso isso aqui? Vai lá, aquele final, vai bem mais para lá, vai, quase que acaba na linha do infinito. Então, o que é uma quebra? O que é uma quebra de linha? É eu determinar que não fique tanto assim. Olha lá, quando eu coloquei a quebra de linha, a frase, quando ela chega aqui, ó, na margem da minha janela, ela quebra, vai para baixo, tá bom? Isso aqui é uma quebra de linha. Ela não estava indo para baixo antes de eu colocar a quebra de linha. Quando eu passei a usar a quebra de linha, ó, ela desceu. Agora as linhas, quando chegam aqui na margem, elas descem para a linha de baixo. A frase, quando ela chegou perto da margem, ela vai descer para a linha de baixo. Isso aqui é quando eu aciono a quebra de linha, tá bom? Eu não vou entrar aqui em fonte, porque não é muito interessante, ó. Tirei a quebra de linha, botei a quebra de linha de novo, olha lá. Não vai ser muito interessante a gente usar fonte, porque a gente vai estudar numa outra aplicação as fontes, tá? Exibir, eu posso dar um zoom, ampliar, reduzir, restaurar padrão, restaurar zoom padrão. E eu tenho aqui também, ó, a barra de status. A gente vai falar sobre a barra de status já já. Nessa aplicação, né? E na próxima também.
E o botão ajuda, se você quiser alguma ajuda, se você precisar de alguma ajuda em relação ao aplicativo, você pode clicar aqui, tá? Essas funções, esses botões, eles também estão existentes lá no Windows 7. Não tem nenhuma diferença, o bloco de notas ele continua o mesmo. Você vai notar um pouquinho de diferença na aparência somente, mais nada, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre exibir e sobre a barra de status. O que é a barra de status? O nome já está dizendo. Status, ela diz o estado em que o programa está. Qual o status do programa? Não tem nada a ver com relacionamento, tá? Se o bloco de notas é casado, solteiro, não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Ele vai mostrar qual o estado do documento que eu estou editando aqui. Nesse caso, eu coloquei aqui um texto, ó. Ele vai dizer para mim, na barra de status, ele vai dizer quantas linhas esse documento tem, quantas colunas esse documento tem, como que está o zoom, tá? E aqui é uma questão de codificação que a gente vai falar sobre isso bem depois. Mas o interessante é você saber que na barra de status, a gente vai falar dela também no outro programa que a gente vai estudar daqui a pouquinho, na outra aplicação que a gente vai estudar daqui a pouquinho, a barra de status ela mostra o estado em que o programa está, em que meu documento está. Então, eu tenho um documento aqui. O meu cursor ele está na linha 7, são 7 linhas que o meu documento tem. Nesse caso, eu vou contar também ó, as linhas que não tem nada, ó, a linha que está em branco. Então, é uma linha, 2 linhas, 3 linhas, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô na 7ª linha. Não, ele não tá contando. Não, tá contando sim. Tô na 7ª linha do meu texto, tá? E ele também vai contar colunas. Como é que ele vai contar coluna? Ele vai contar a coluna por letra, tá vendo? Aqui eu coloquei um caractere. Letra D é uma coluna. Letra A é outra coluna. Letra S é outra coluna. É assim que ele conta a coluna, tá bom? Olha lá. Eu tenho aqui 4 colunas. Olha aqui as colunas. O zoom ele tá 100% porque a janela ela está restaurada. Eu posso maximizar essa janela. Eu já conheço lá os botões minimizar, restaurar e maximizar, né? E o botão fechar, eu já conheço esses botões. Eu tenho aqui do lado, vou restaurar a janela. Eu tenho aqui do lado as minhas barras de rolagem. No momento, a minha barra de rolagem ela não está ativa. Por que minha barra de rolagem não está ativa? Porque não existe necessidade de eu rolar meu documento para baixo, nem para o lado. Porque não existe nada para o lado. Eu vou tirar a quebra aqui de linha para a gente ver a barra de rolagem. Tá? Vou tirar a quebra de linha. Ih, cliquei errado. De novo. Quebra automática de linha. Olha lá, a minha barra de rolagem horizontal apareceu. Por que ela apareceu? Porque agora existe necessidade de eu rolar, ó. Pro lado, pro outro. A minha barra de rolagem vertical não aparece por enquanto. Por quê? Porque eu não tenho nada para baixo. Não tem como rolar nada para baixo, né? Se existisse necessidade, ela apareceria. Como que eu vejo isso? Como que eu acho essa necessidade? Como é que funciona essa necessidade? O programa vai identificar, você não precisa fazer nenhum esforço para isso, tá? O Windows ele vai identificar que necessita de barra de rolagem vertical, necessita de barra de rolagem horizontal, tá? Ele vai identificar e pronto, vai lançar lá a barra para você poder rolar, ok? Eu vou terminar por aqui, tá? A apresentação do bloco de notas. Na próxima aula a gente vai continuar do ponto que nós paramos, que é bloco de notas, e vai aprender um outro também para trabalhar com texto, ok? Beijinho para vocês, até a próxima aula.